Começando mais um react, dessa vez trazendo pra vocês. Faz tempo que eu não trago aqui pro canal, estávamos tendo bastante música, mas deu uma amenizada por agora, pelo menos aparentemente esse final de semana deu uma trégua de lançamentos. Por conta disso, abri a agenda pra trazer um Viral Questzinho. A gente adora uns Analog Horror, uns ARG, gostamos muito. E dessa vez o vídeo mais recente chama o Godzilla de Matéria Escura. Gosto muito da nossa querida Gojira, adoro monstros gigantes, adoro coisas no sentido tipo Gojira, King Kong, tanto os antigos quanto os mais novos. Gosto de monstro gigante caindo na porrada, e também gosto de monstro gigante sendo analogia às bombas atômicas e etc. Adoro, gosto muito mesmo. Então bora ver como ficou esse vídeo. E o que é isso? Godzilla de Matéria Escura, o que é isso? É um medo do é um Godzilla espacial? Vamos descobrir aqui juntos, fechou? Porque eu não faço a mínima ideia, ok? Dito tudo, você comenta aqui embaixo. Eu sei que tem várias ARGs e Analog Horrors envolvendo o Gojira. Comenta aqui embaixo alguma sugestão de outra que você conheça, que queira que eu veja, porque eu conheço pouquíssimas, então deixa aqui embaixo uma sugestão. Dá like, hype o vídeo, faz tudo isso agora no começo, porque se deixa pro final, você esquece. Então deu like, comentou, hypou, fechou, bora lá. 3, 2, 1, é play. Godzilla, tantas versões, uma diferente da outra, uma igual a outra. O fato é que existem muitas. Eu já comentei de algumas delas, inclusive. Shin Godzilla, Ness, Bloodbath, até um protótipo que nunca foi usado, que é o Mushroom Cloud. E eu lembro muito bem que várias pessoas me pediam pra falar sobre um Godzilla específico criado por um artista chamado Steelneck, que seria supostamente uma das versões mais horrendas do lagartão atômico. Mas será que é isso mesmo? Olá, amante do terror. Você já ouviu falar de Godzilla Black Mass? Ou Godzilla de Massa Negra, ou como eu gosto de chamar, Matéria Escura? Não? Eu imaginei. Ele faz parte das versões mais macabras e é bem inspirado no Shin Godzilla. E se alguma coisa é inspirada no Shin Godzilla, você pode ter certeza absoluta que vai conter uma e só uma coisa: body horror. É aí que você me pergunta, o que cacete é um body horror? É basicamente um subgênero do terror que explora fazer você sentir medo ou repulsa através do corpo humano ou de outras coisas que vagamente lembram o corpo humano, seja por mutações, mutilações, transformações, metamorfoses grotescas, qualquer coisa. Aliás, Dead Space é o melhor survival horror que existe. Change my mind, impossível. Talvez com uma competição direta com um Silent Hill, se pá, mas Silent Hill pra mim por ser algo mais subjetivo. E Dead Space ter tanto a história, tipo assim, Silent Hill é só subjetivo, enquanto Dead Space ele é subjetivo, mas ele também tem uma história direta sendo contada pra você. Então por conta disso eu acho Dead Space superior. E Resident Evil é bom, mas é bom porque é nostálgico, todo mundo gosta de Resident Evil. Resident Evil é o popularzão, tá ligado? É tipo, é o pipocão, sabe? Tipo, enquanto a gente tá falando aqui de uns bagulho que é o suma prazer do survival horror, Resident Evil é o pipocão. Todo mundo gosta, não é ruim, mas é o padrão, é o gostosinho assim, tá ligado? Enquanto Dead Space é absurdo e Dead Space é full body horror. Dead Space consegue te dar terror real, dependendo do momento, assim. Coisa que mude algum corpo para alguma coisa que pode causar esses sentimentos. No caso do Shin Godzilla, por exemplo, ele era um anfíbio que vivia no mar e sofreu mutações por... Esse ano saiu o ILL, né? Que é eu descobri que você pronuncia assim, IL, tá ligado? Sai esse ano e puta body horror absurdo também. Causa do lixo radioativo que o Japão ficava jogando no mar. Isso culminou nessa coisa gigantesca aí emergindo da água. E dá pra ver que das guelras dele tá saindo um líquido vermelho, que eu acredito que seja sangue, ácido e fervente. E ao decorrer do filme, ele vai mudando e mudando, uma transformação mais grotesca que a outra. Ele é meio que sinônimo quando a gente fala de body horror. Godzilla Bloodbath, que também foi inspirado no Shin Godzilla, é bastante focado em body horror. Se você ver as animações, você vai entender o motivo. Mas o foco do vídeo de hoje é o Godzilla Black Mass. Vamos ver o que ele tem a oferecer de conhecimento pra gente. No perfil do Steelheart,
tem um post fixado que leva diretamente para os capítulos oficiais da série em quadrinhos que ele está produzindo a respeito do Godzilla Black Mass. Por enquanto, a gente tem 9 capítulos e a história ainda não está finalizada, até porque leva tempo para fazer uma história dessas, ainda mais considerando que provavelmente o autor está fazendo tanto a história quanto os desenhos tudo sozinho, mas já tem material suficiente para a gente fazer alguma coisa. Basicamente, a história se passa no período pós-bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Pra quem tá ligado na história do Godzilla, sabe porque justamente com esse bombardeio. Pra começar, bora falar das salamandras que sobreviveram à extinção dos dinossauros. Basicamente, nesse universo, algumas salamandras que deveriam ter sido extintas há mais de 60 milhões de anos foram encontrados, e o Shigeru Serizawa encontrou alguns deles no litoral de Hiroshima, que não só tinham sobrevivido à explosão, como também à radiação. Só que mesmo sobrevivendo a essas coisas, os corpos deles ainda foram afetados pela ameaça invisível. Então o Serizawa aproveitou a situação para tentar conter ou eliminar de vez os efeitos causados pela radiação. Então, ele criou um químico que apelidava de Black Mass. Um químico que supostamente conseguiria neutralizar os efeitos e ainda por cima... Um Godzilla que não foi feito nem pelo efeito da radiação da bomba atômica, né? Porque pra quem não sabe, tipo, isso é normalmente algumas histórias assim... Do Gojira é assim que ele se gera, né? Aqui é realmente, tipo... os caras ainda mexeu mais ainda, além disso, caralho, absurdo. Mass, um químico que supostamente conseguiria neutralizar os efeitos e ainda por cima curar os corpos dos que foram afetados pelo envenenamento. Só que, claro, era uma questão de tentativa e erro. Ele pegou os que estavam mais afetados e testou o químico neles. 2 deles, o Hoyt e o Marion, acabaram não conseguindo sobreviver. Só que quando tudo parecia estar perdido, um deles tinha conseguido sobreviver ao experimento. E não só sobreviveu ao experimento, como também se curou do seu câncer. O Serizawa tinha apelidado ele de Reed. E o Reed poderia ser a nova salvação da humanidade. Pelo menos é isso que ele pensava, porque o Black Mass tinha funcionado... bem demais. Ele deixou a salamandra descansando e foi falar com alguém que parece ser o seu supervisor, para contar as boas novas. Só que lembra que eu disse que funcionou demais? Então, o corpo do Reed começou a sofrer algumas mutações, e o que antes era um animal pequeno e fofinho que podia caber na palma da mão de alguém, agora tinha virado uma criatura bem maior que um ser humano. E esse cara aqui, que foi designado pra alimentar o Reed, acabou pagando o pato e perdeu o braço. Todo mundo tava tentando conter a criatura que tinha ficado enlouquecida. Não tem literalmente Pokémon que é assim? Sem os dentes? Isso não tem literalmente um Pokémon que é exatamente igual a essa porra? Tira a mão decepada e os dentes afiados. Não tem literalmente um Pokémon assim? Ou eu tô muito louco? Eu tô bêbado disso. Um Whopper? Parece... Acabou pagando o pato e perdeu o braço. Todo mundo estava tentando conter a criatura que tinha ficado enlouquecida, com vários ficando feridos no processo, incluindo esse soldado chamado Virgil. Por que eu tô dando destaque pra ele? Você vai ver mais pra frente, mas tenha em mente que a salamandra conseguiu ferir o braço dele diretamente. Mas ele conseguiu dar um golpe de jiu-jitsu e conseguiu vencer a criatura, mas não conseguiu conter. O Reed acabou fugindo do laboratório e foi pra Liberdade. Não pra Liberdade daqui de São Paulo, se ele fosse pra lá ele morria com certeza. Mas o que exatamente deu errado? Então, pelo que deu a entender, o Serizawa inventou o tal do Black Mass, que é um químico que supostamente deveria curar um envenenamento por radiação. Olha, só que ele acabou errando em alguma composição dentro dele, o que fez com que os efeitos fossem justamente opostos. O que era para diminuir a reprodução das células cancerígenas, fez com que elas primeiro recuassem, mas depois virassem células mutagênicas. O que significa que o corpo que é atingido pela Black Mass vai começar a crescer e a crescer e a crescer até um eventual limite. Então, o que aconteceu com aquela salamandra foi basicamente isso. A Black Mass fez com que seu corpo fosse de 7 centímetros para 2 metros e por aí vai. E o problema em si não é nem o tamanho. O que é engraçado de se pensar e até meio da hora, porque se você para pra pensar... a salamandra, ela consegue... Não lembro necessariamente se é a salamandra, mas eu sei que aquele bichinho que parece que tem umas algas aqui do lado, tá ligado? Eu esqueci agora o nome dele, mas é um que também parece uma salamandrinha, mas ele tem tipo uns negocinho do lado da cabeça dele. Ele é todo... tem uma carinha de besta, assim. Esqueci o nome dessa porra. Como que é o nome desse bicho? O axalote, sei lá, foda-se. Eu não sei se é salamandra também,
mas eu sei que o Axolote, se você corta partes dele, nasce a parte de novo. Não só o rabo. Tipo assim, normalmente lagarto, você corta o rabo, nasce um novo rabo. Você corta a pata dele, nasce outra. Você corta, tá ligado? Tipo, o bicho realmente regenera. E aí eu acho engraçado esse conceito do um químico que faz um ser desses crescer, porque querendo ou não, tipo, ele já tem uma regeneração, tá ligado? Querendo ou não, eu tô só repetindo o plot de Resident Evil 8 pra quem não viu. Porque o plot Resident Evil 8 pra mina ser gigantona lá, não é aquela vampira, que realmente ela ganhou uma regeneração celular tão grande, mas tão grande, que o corpo dela vai crescer com o tempo. Então, tipo assim, no jogo você mata ela quando ela tá daquele tamanho. Mas se ela vivesse, sei lá, mais uns 2, 3 séculos, ia ter o tamanho do Gojira, tá ligado? Exatamente porque é o lance da regeneração celular que vai gerando um corpo maior. Porque como ela tá mais resistente, como ela tá mais forte, ela não é afetada, né, por problemas naturais, ou não perde essas partes, então ela vai crescendo, 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 não para de crescer. No caso, ela tava lá com seus 3 metros de altura, a Dimitrescu, né, e aqui da hora ver isso também sendo levado em conta pra Salamandra, que eu acho que tem o mesmo conceito. O corpo fosse de 7 centímetros para 2 metros e por aí vai. E o problema em si não é nem o tamanho, é porque como o Reed virou um experimento perigoso, ele acabou ficando hostil e assim sai atacando tudo que vê pela frente. É puramente instinto de sobrevivência, ainda bicho, aliado né? com a consciência superior que a espécie dele tem em relação a outros animais. E falando em espécie, de que espécie exatamente vem o Reed? De acordo com a esposa do Serizawa, ele faz parte de uma espécie de mais ou menos 60 milhões de anos de idade. Eram pequenas salamandras que hoje em dia seriam praticamente fósseis vivos, e o nome dela, curiosamente, é Andrias Gojira, daí a origem do nome da HQ. Godzilla Black Mass. Black Mass porque é o nome do químico do Serizawa, e Godzilla porque é a pronúncia em japonês de Godzilla. Gojira. Assim que o Reed saiu da instalação, ele acabou indo parar em uma fazenda ou um rancho, sei lá, em que tinha uma vaca bebendo água de uma lagoa. E adivinha quem é que estava ansioso para uma merenda? O Reed. Só que aconteceu um negócio um pouco antes dela ser devorada por ele. Perceba que na água tem um rastro vermelho indo justamente para onde a vaca estava bebendo. Isso aí é o sangue do Reed. E o que acontece quando você toma algum tipo de fluido vindo de uma criatura mutada geneticamente? É claro que você se ferra. A vaca, chamada Bessie, foi encontrada pelo fazendeiro num estado indescritível. O corpo dela parecia que tinha sido virado do avesso. Isso poucos minutos depois dela ter bebido sem querer o sangue do Reed. Um olho esbugalhado, vários tumores pelo corpo e a espinha parecia que tinha virado aquelas placas dorsais do Godzilla. E a qualquer momento parecia que ia explodir para fora do corpo. Mas, felizmente, o sofrimento agonizante que ela... O cinema japonês sabe fazer body horror foda, tá? Um orçamento bonitinho assim na mão de um diretor japonês foda, porra, daria um body horror bizarríssimo dessa história aqui. Parecia que ia explodir pra fora do corpo. Mas, felizmente, o sofrimento agonizante que ela tava passando não durou muito, porque pouco tempo depois veio a salamandra gigante, que já tava várias vezes maior do que da última vez que ela foi vista. Antes, um ser humano treinado conseguiria derrotar ela num combate corpo a corpo. Agora, definitivamente não. O Reed veio e devorou a vaca gigante numa só mordida. O fazendeiro voltou pra casa depois e pegou uma espingarda, crente que isso ia matar a criatura gigante desconhecida que invadiu a fazenda dele. Até esse ponto, eu não sei se isso é muita autoconfiança, coragem ou só burrice. Depende do ponto de vista. Do dele, ele ia conseguir se livrar do bicho como quem se livra de uma raposa invadindo um galinheiro. Ele atira. E além da bala nem chegar a perfurar a pele do Reed, ela ainda ricocheteou e voltou na perna dele. Tem como ser mais azarado que isso? Claro que tem, porque o bicho pisa em cima dele e esmaga ele com tudo, e de brinde leva a casa junto. Só não levou a esposa porque ela foi mais esperta e saiu da reta do monstro, que nem ligou pra ela. Isso é basicamente o que aconteceu quando o Reed saiu da instalação. Ele tá ficando maior, mais forte, mais perigoso e mais imparável a cada hora que se passa. E o que assusta é a velocidade dessa evolução. Daqui a pouco ele já tá do tamanho ou maior que um prédio. Só que uma coisa bem interessante é mostrada pra gente nesse meio tempo. Aparentemente, os soviéticos estão querendo inventar uma super arma, que inclusive já tinha sido comentada com o Serizawa, e a gente finalmente tá vendo como é que ela é. O nome dela é O2D. É feita uma demonstração com ela desintegrando um pobre coitado que estava preso em uma poltrona.
Pelo que dá a entender, ela é uma arma feita para derreter matéria biológica, até o ponto Caralho! que não sobre nada além de uma pilha de carne. Não ficou claro se eles estão inventando isso por causa do Godzilla, mas seria muito útil contra ele, porque nesse momento, nenhum tipo de arma convencional conseguiria matar Eles ele. crescem porque rápido, mesmo né? se conseguir ferir, ele ainda tem regeneração acelerada. Então o único modo de matar ele, definitivamente, é não deixando sobrar nada que ele possa regenerar. E Faz uma sentido. arma que pode reduzir matéria orgânica a praticamente nada seria a arma perfeita para lidar com o Reed. O problema é que ela ainda Justo. tá meio incompleta, porque sobrou alguma coisa depois dela ser atirada. Então até aí, é um projeto incompleto. O objetivo agora é conseguir capturar ou matar o Reed, que a essa altura é capaz de soltar uma coisa bem parecida com um sopro atômico. Essa versão do sopro atômico parece mais uma explosão de vapor ultra quente que sai dentro do seu corpo, que, como dá pra ver aí na imagem, consegue fazer um pombo ser reduzido aos ossos. E Caralho. uma coisa bem interessante é que dá pra ver que tem Bizarro seria se ele conseguisse, porque como o sangue dele é extremamente tóxico e radioativo, se ele conseguisse dar uma escarrada de sangue que transforma todo o ser na frente dele, tipo, tudo que for acertado causa mutação radioativa e tal, para ele poder se alimentar, ia ser bizarro, mas ia ser foda, né? Imagina, tipo, uma cusparada que se te acerta, você se deforma e cresce assim e tal. Porque, querendo ou não, um método de, biologicamente pensando, desse bicho sempre ter alimento, né? Porque você para pra pensar, pô, o que essa porra come? Qualquer coisa, é só ele cuspir pra fazer a coisa crescer até ficar de um tamanho que ele possa comer e matar o apetite dele, tá ligado? Ia ser biologicamente muito foda. tem outras salamandras se juntando ao redor do Reed, o que me leva a crer que parece que elas têm ele como uma espécie de líder, que nem uns monstros do Monstroverso veem o Godzilla mesmo. O plano para capturar o Reed vai ser o seguinte: o Serizawa descobriu que eles são atraídos pelo som do sino que ele toca, porque significa basicamente que é hora da janta. Então, eles precisam de um navio e de caixas de som bem grandes para atrair ele. E como capturar, eles pensam depois. Não É um conheço plano Spidey. arriscado? É. Já ouvi Mas a dizer, essa mas não altura conheço. é o único que eles têm. E você lembra Eu sei daquele que existe, cara, mas o nunca vi. Virgil? Então, ele tinha sido atingido no braço pelo Reed. E a gente consegue ver que desse mesmo braço sai o que parece ser uma outra salamandra, que aparentemente se desenvolveu lá dentro e quando estava pronta saltou para fora. Ou seja, parece que o Reed consegue implantar parasitas em seres vivos que se desenvolvem arte dentro do lindona, corpo, hein? assim meio que se reproduzindo quase infinitamente. Basta que ele infecte outros seres vivos. Agora, se eles vão ser iguais a ele, aí é outra história, mas não deixa de ser completamente bizarro. E, bem, a gente acaba por aqui, porque a história ainda não tá totalmente acabada. Mas eu recomendo que você vá lá depois no perfil do Steelheart e veja por conta própria, porque eu achei bastante interessante esse universo e eu queria que você compartilhasse da mesma experiência. Agora desce aí e me diga o que você achou nos comentários. E aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Eu tô postando bastante coisa lá, então se você quiser conhecer mais de mim, vai lá e me siga nas minhas outras redes sociais. Muito obrigado. Cara, muito foda, muito foda. Ele vai agradecer os membros agora. Mano, achei do caralho. Porra, eu adorei a arte. Eu gosto muito de conhecer uns artistas independentes, assim, com uns traços muito foda, tá ligado? E achei a arte muito foda, tá ligado? Tem um artista brasileiro que me lembrou bastante a arte dele. É um que faz uns desenhos. Tem um artista brasileiro. Ele faz uns quadrinhos de terror baseado em lendas urbanas do Brasil, tá ligado? Lendas de espírito, de assombração, demônio e tal. Eu esqueci o nome agora do artista brasileiro, mas você acha fácil alguns quadrinhos dele no Instagram, no Twitter, no próprio Tumblr também, você acha fácil. Mas eu gosto de acompanhar artistas assim que tem ideia boa e consegue passar essas ideias adiante. Acho muito foda, tá ligado? Acho muito da hora mesmo. E curti. Eu gosto de lenda urbana, eu gosto dessas lendas, sabe? Tipo, de ARG, Analog Horror, histórias de multiverso, assim, que distorcem uma história que já é da cultura pop, ou até que existe na vida real. Eu gosto desse tipo de coisa, mano. Acho muito foda mesmo. Mas é isso, fechou? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, então, outra que você queira que eu veja, outro ARG, outro Analog Horror, seja de Monstroverso ou não, deixa aqui nos comentários a sugestão. Tem outro vídeo aparecendo na tela pra você poder assistir, tem o canal aparecendo pra você se inscrever também, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!